cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa aí a sua sugestão aí no comentário, amém? Hoje, queridos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre, uma edição especial para jovens e adultos, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje nós vamos estudar a lição 10, que será abordada dia 6 de setembro, desse próximo domingo de 2020. O seguinte tema: provai-se se o Espírito são de Deus. Então, eu queria que nós vamos falar sobre o discernimento, né? O dom do discernimento, né? E nós vamos ver aqui no texto, fala o seguinte: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 4, a qual nós estamos estudando nessa lição. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, amém? Que fala o seguinte, o seguinte título fala o seguinte: os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, queridos, nós sabemos que através do discernimento, né, quando uma profecia fala com nós, né, através do discernimento, nós sabemos se é de Deus ou é, né, da carne, né. E aqui, queridos, nós vemos que existem muitos falsos profetas, né. Então, aqui a Bíblia tá nos falando, né, para que nós possamos ter cuidado, né, com os falsos profetas, né. E aqui fala: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, queridos, através do Espírito Santo, né, que nós temos em nossa vida, nós discernimos, né, os espíritos que são de Deus e os espíritos que são enganadores, né? E aqui fala: nem todo espírito é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 1 e 6. Vamos ler o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que isso não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. Então, queridos, primeiro, a Bíblia diz que devemos examinar, né? E depois devemos o quê? Reter, né? Então, queridos, devemos examinar, né? Devemos discernir se o Espírito que está falando com nós, né, se é de Deus, né, ou se é, né, do mundo ou da carne, né, ou de Satanás. E aqui fala, devemos discernir os espíritos. 1 Coríntios, vamos abrir aqui a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. Acompanhe conosco, queridos. Você que está assistindo nesta manhã, ou à tarde, à noite, boa tarde, bom dia, boa noite. Você que está assistindo, ou não sei o horário que você está assistindo, vamos acompanhar aqui, queridos, a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 ao 16, fala o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conheceu, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são de Deus, preparou para os que amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque pelo qual sabei as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que profere de Deus, para que pudéssemos conhecer e nos dar gratuitamente por Deus. As quais também falamos para palavras de sabedoria humana, mas as coisas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais como as espirituais. Então, queridos, através do Espírito Santo, né, nós devemos discernir, né,
aquilo que nós, né? Nós sabemos que o profeta, ele é o porta-voz, que manda a mensagem, né? E através disso, nós quando ouvimos uma profecia, nós discernimos, né? Se é de Deus, se é do homem, né? Ou se é da carne, né? Então aqui fala, mas o que é espiritual discerne bem, tudo que é ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que instruí-lo, mas temos a mente de Cristo. Então, queridos, nós temos a mente de Cristo, né? Então, aqui fala que, não desprezeis as profecias. Então, queridos, não devemos desprezar as profecias, né? Sabemos que tem profecias que, né, ela cumpre na nossa vida, né? Mas tem profecias, queridos, né, que leva à destruição, que é o que quer dizer os falsos profetas, né? Então devemos ter cuidado, né, para que nós não caímos, né, nessas profecias que não é de Deus. E aqui que nós vemos no livro de Neemias, que está na leitura bíblica em classe, tem 5 tópicos aí para nós estudarmos, né, e os seus subtópicos, né? Antes nós lermos aqui sobre os tópicos, subtópicos, vamos ver aqui a leitura bíblica em classe. Está no livro de Neemias, capítulo 6, do 10 ao 14. Fala o seguinte: e entrando eu em sua casa do Samaías, filho de Dalias, ou filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele, vamos justamente à casa de Deus, ao templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar, assim, de noite virão matar. Então, nós vemos aqui que veio, né, a profecia para Neemias, né, uma falsa profecia, né, falando para ele se esconder, né, se trancar dentro do templo, né, porque iam matar ele. E aqui fala o verso 11, porque eu disse um homem como eu fugiria. Então, ele estava com discernimento de Deus, né, e falou, e quem há como eu, que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que não era de Deus, quem eu enviaria, mas essa profecia falou contra mim, portanto Tobias e Sambalate subornaram. Então, queridos, nós vemos aqui que eles armaram contra Neemias, né? Mas o Neemias, ele tinha o Espírito Santo, né? Na sua vida, ele discerniu que a profecia não era de Deus. Então, queridos, nós devemos discernir a palavra, devemos discernir, né, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, né, com sabedoria, né? E aqui fala, para isso subornaram para atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de inflamar e assim me vimiturassem. Lembraste, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas obras. E também a profetisa Noabias. Então, era uma profetisa, né? Ela profetizou para Neemias, né? Uma falsa profecia, né? Então, queridos, para assustar Neemias, né? Mas nós vemos que Neemias, ele era governador, né? Ali da região de Jerusalém. E nós vemos que falam, segundo Tessalonicenses fala, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, querido, devemos examinar primeiro, né? Devemos ver se é de Deus ou não é, né? E aqui fala, examinar tudo, né? Tudo, não incompleto, mas completo, né? E retende o bem. Então, aquilo que for bem, né, devemos acolher, né? E aqui fala, 1 Coríntios 14, e falar dois ou três profetas, os outros julgar. Então, queridos, aqui fala que, através do Espírito Santo em nossa vida, nós podemos julgar a profecia, né? Se ela é de Deus ou não é. Aqui fala, sobre como discernir o Espírito e julgar a profecia. Então, aqui fala, há espírito de erro atualmente, ele manifesta fragamente para destabilizar a saúde espiritual da igreja local. Então, queridos,
nós vemos que nós devemos, né, pedir a Deus, né, o dom do discernimento, né? Então, queridos, é através de alguma profecia que, né, que fala para nós sentimos que é de Deus, né, através do discernimento, né, que vai se cumprir, né, aí sim é de Deus. Nós compreendemos, né? Agora, quando vemos que a profecia é da carne, né, então, queridos, nós devemos ter, né, o Espírito em nossa vida, o Espírito Santo. Nós vemos aqui dois profetas que Deus levantou ali em Jerusalém, né? Quando chegaram em Jerusalém, Ageu e Zacarias, né? Nós vemos que Ageu, ele exortou o povo, né, a construir aquele templo, que aquele templo estava parado 15 anos, né? E Deus enviou os seus profetas, né, ali em Jerusalém, né? E nós vemos Zacarias também, ele exortou os líderes, né, ali em Jerusalém, para que pudesse continuar a obra, né? Que a obra não parasse, né? E nós vemos aqui que fala o seguinte: o samaritano estava interrompendo, né, aquela obra, né? Estava tirando, né, aquele ânimo que os judeus estavam, né, através da profecia, né? Então, queridos, a profecia, ela é cumprida em nossa vida, mas através nós devemos ter o que? A sabedoria, né? Deus nos deu essa capacidade, nós pensarmos, né, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Então, queridos, quando a profecia, né, ela é comprada, né, é uma falsa profecia, né? Mas quando é a profecia, ela é, né, diretamente do céu, né? Quando Deus usa os seus servos, né? Aí sim, queridos, Deus, né, ele nos dá essa capacidade, né? Então, o Espírito Santo, irmãos e queridos, devemos ter em nossa vida, né? Aqui fala, o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Então, queridos, se nós não tivermos discernimento, né, a igreja, ela adoece, né? Então, precisamos ter, né, isso em nossa vida. Então, como Deus deu, né, para Neemias, ele examinou, né? Depois, ele reteu o bem naquilo que estava para a sua vida espiritual. Ele examinou aquela profecia, aquela falsa profecia, né, que tinha que ficar escondido ali no templo, né? Porque ele queria matar Neemias, né? Mas Neemias, queridos, ele estava com o seu espírito, né, ligado a Deus, né? Ele é o tipo de Cristo, né? E nós vemos que fala aqui, ó, por isso caremos do auxílio do Espírito Santo, para reconhecermos a verdadeira voz de Deus. Então, queridos, nós sabemos que o profeta, ele é o porta-voz que transmite a mensagem, né? Então, nós vemos que a profecia é aquilo que vai se cumprir, né? E aqui fala, devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, pois no mundo espiritual. Então, queridos, nós devemos ser despertados para, né, para aquilo que nos traz bem para a nossa vida espiritual. Aqui nós vemos aqui, Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noabias. Então, era uma mulher, Noabias, que profetizou para Neemias, né? Que ele tinha que esconder, né, para não ser morto, né? E nós vemos que aqui fala Neemias dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para o dentro do templo. Isso é no livro de Neemias, capítulo 6, 10 ou 14. Nós vamos ler por causa da memória, é pouco, irmãos. Não dá para nós lermos tudo. Então, devemos ter o cuidado, queridos. A Bíblia fala que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, né? Nós vemos que antes de Jesus vier, né, sobre a escatologia é a doutrina das últimas coisas. A Bíblia diz que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, né? E nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Serão 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação. Então, surgirá o anticristo aqui na terra, né? Um único líder mundial, né? Primeira fase será uma fase maravilhosa, né?
terá uma boa riqueza, terá tudo de bom, né? Mas na segunda fase será uma perseguição, uma tribulação forte, né? E esse anticristo ele operar mundialmente no mundo. Então, a igreja estará, né, com o Senhor, não passará por esse sofrimento.